E Marquinhos, já está se programando aí para o retorno do seu filhão às aulas? Ontem fui cobrado. Pai, tem que comprar material escolar. As aulas vão voltar. Material escolar. Ontem também eu fui com a minha sobrinha também dar uma voltinha aí nas livrarias, papelarias aqui da cidade, que ela estava querendo ver uma mochilinha e eu tinha prometido para ela. E a gente vê que esses tipos de comércio já estão bem movimentados. Não, é engraçado também que a gente percebe na própria criança, né? Que parece que quando chega o início do ano escolar, assim, elas ficam tão ansiosas porque vai comprar material novo, né? Tudo tem aquele cheirinho específico, né? De tudo novo. É isso aí. A gente vê pela gente, né? Se lembrar, olhar lá atrás, também era assim, né? E justamente falando sobre esse tema, Marquinhos, nós convidamos a psicóloga Nancy Pacheco Marturano Matavelli para falar um pouquinho a respeito da parceria escola e família. Então, desde já, nós queremos agradecer a presença da Nancy. Nancy, seja bem-vinda aqui no Primeira Página. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a vocês da rádio. Acho que a rádio tem essa função social, né, de divulgar e orientar a família e a escola nessa relação, que é uma relação complexa, de grande responsabilidade para os dois, tanto para a escola, né, que tem os estudantes lá, quanto as famílias que têm os seus filhos e precisam desse espaço necessário. E queria também desejar a todos um 2024 cheio de alegria, cheio de desafios, cheio de aprendizagem. Acho que é isso que a gente tem que almejar aí durante o nosso ano. E falando nesse retorno às aulas, é um processo muito importante, né? Porque é a construção das instituições com as famílias, os objetivos que vão ser alcançados no decorrer do ano. Mas nós temos aquelas crianças que vão estar retornando às aulas e também vamos ter aquelas crianças que vão estar iniciando o seu contato com a educação fora de casa, né? Então tem muitas famílias que ficam apreensivas, ficam naquela angústia, naquele medo. Será meu filho, minha filha vai conseguir ficar sozinho, sem o papai, sem a mamãe, sem a vovó? Que cada ano tem seu desafio, né? Isso mesmo. Você podia explicar um pouquinho pra gente o que é escola e quem faz parte dela? Sim. Antes de mais nada, queria colocar para vocês, para a gente entender, porque quando a gente fala em parceria escola-família, o que é escola, o que é família, cada um tem um olhar muito diferente em relação a isso. São duas, acho que é legal falar desde o princípio, né? Escola e família são duas instituições que têm funções sociais de humanização, de aprendizagem, né? Só que a escola, ela aprende e humaniza no âmbito coletivo, por isso o medo das famílias de quando está iniciando, por isso um cuidado em relação à escolha. E a casa, né, que é um espaço social também, de humanização, de aprendizagem, ele é um lugar mais individual. Direcionado, né? Já direcionado, porque quem está ali, o convívio de quem está ali é com quem? Com as famílias, com o pai, com o tio, com o avô, com os primos, com os irmãos. Então, a família também tem essa função social de educar, mas educar num espaço diferente, no espaço individual. E a escola no âmbito coletivo. Com quem essas crianças vão estar na escola? Com as figuras de autoridade, professores, funcionários, colegas. Elas vão ter contato com outras culturas familiares, né? Porque cada criança carrega uma cultura familiar. Então, por isso que quando as crianças, né, iniciam esse processo de sair de casa, de ir para a escola, muitas famílias ficam inseguras, ficam indecisas. De que escola que eu vou colocar o meu filho? Então, acho que um ponto importante aí, a gente está ressaltando, é que a família precisa
e, de fato, conhecer as escolas, né? Conhecer o espaço físico, ver como que é esse espaço físico, conhecer as pessoas que vão estar ali presente, marcar uma visitação, né? Eu acho que é bem interessante. E as escolhas, elas devem estar pautadas não só, né, no espaço físico, não só de, eu ouvi falar dessa escola, eu ouvi falar da outra escola. Não é assim. Tem que ir lá e conhecer quais são as ações pedagógicas e os processos que acontecem dentro da escola, para ver se esses processos que acontecem, que são pedagógicos e também são construções morais, de valores morais, que nós temos relacionamentos ali, eles são condizentes com aquilo que a minha família, a minha cultura familiar está presente. E desculpa, não querendo interromper você, Tá bom. A gente sabe que existem aquelas crianças que estudam em determinada escola e de repente mudam de escola. Vocês, profissionais do ramo que estão ali sempre acompanhando, vocês conseguem identificar assim uma certa dificuldade para essa criança poder assimilar, né, aquele novo espaço? Vocês notam que existe uma certa dificuldade ou não? Porque quando a criança é inserida na escola, né, existe algo que é maior que o espaço físico. Existem alguns valores que a escola precisa ter dentro dela e que eu falo muito que são valores abstratos, porque a gente não pega, a gente não vê, né? Que é a questão da segurança, que é a questão da confiança nas pessoas que estão ali cuidando dela no dia a dia, daquelas figuras de autoridade que estão todo dia escutando, acolhendo. Então, a escola é um espaço que, para além do, agora respondendo a pergunta, né, para além do prédio, do espaço físico, ela é formada por pessoas, por toda aquela comunidade. Então, estudantes, professores, funcionários, famílias, e quando eu digo famílias, não é só pai e mãe, a gente tem aí na escola, né, um movimento de tio, de avô que num momento ou outro também participa, de primos que participam desse dia a dia da escola. Então é importante a gente entender que a escola, ela não é prédio físico, né? Ela é para além desse prédio, ela é formada de valores, e quando a gente tem, né, gente relacionado ali, né, a gente tem relacionamento, então a gente tem cooperação, né, a gente tem discussão, tem conflito, tem briga, a gente tem o olhar do outro que não é o olhar meu. Então, tem uma série de coisas que é importante o pai entender que vai acontecer dentro da escola. E no meu olhar, né, de profissional, essas relações, a forma com que a escola lida com esses processos de construção, tanto pedagógico quanto de valores morais, sociais e emocionais que acontecem ali na escola, é tão mais importante do que só o prédio físico, ou mais importante do que, meu filho estuda ali porque o fulano de tal estuda lá, ou porque eu estudei nessa escola. Então é importante, acho que uma dica muito importante para as famílias, quando forem conhecer a escola, é entender esses processos. Que se esses valores que eu, enquanto família, né, respeito, um valor muito importante, cooperação, confiança, segurança, elas estão presentes ali. Se não tiverem, talvez não coincida com os valores que são da minha casa. Agora, se eu quero uma outra escola, né, que tem outro tipo de ação pedagógica, que não está que um valor mais autoritário também, eu vou procurar a escola que trabalhe dessa forma. Então, eu acho que é isso, tem que estar muito presente isso. Os valores que acontecem na escola tem que ser muito condizente com os valores que eu tenho em minha família, senão não dá certo. E eu acho que É uma mudança muito brusca, né? Sim. E aí acaba... E daí, respondendo também a sua pergunta, o que acontece? Às vezes a família projeta na escola, né, e no filho algo que não dá certo. Então, assim, se eu projeto uma escola,
muito forte para o meu filho e o meu filho não está pronto para isso, não vai dar certo, ele não vai se adaptar à escola, porque as ações que acontecem ali não tá condizente com ele. Agora, se eu projeto uma escola que realmente tem a cultura que eu acredito para minha família, eu vou necessariamente viver isso na minha casa. O meu filho vai aprender dessa forma. Então, ele vai se adaptar à escola. Vai ter dificuldades? Tem, todos têm. Mas essas dificuldades, elas vão sendo sanadas ao longo do dia a dia, nessa conversa entre escola e família. Eu acho que é o que eu iria perguntar, né? Nem sempre o que é bom para o meu é bom para o do outro, né? Exatamente, Tony. E aí é o ponto eu falo que é inegociável para a família, né? Quando eu escuto uma família falando que vai pôr o filho lá na escola tal, porque o amiguinho dele tá lá e porque ele quer estudar lá, aí você já pode saber que não dá certo. Essa escolha da escola tem que ser muito bem pensada. E a criança, ela não tem pensamento reflexivo para entender essa complexidade da escolha ainda, porque reescolher uma escola é de muita responsabilidade, né? Seja qual escola for, né? Não estou nem falando qual escola é melhor, qual é pior, não é isso. Mas, assim, é de muita responsabilidade para as famílias. Então, a criança, ela não pode ser colocada como a criança que escolhe, e também a família não deve, porque fulano de tal, o amiguinho tá lá. Isso é inegociável, isso tem que ser muito bem pensado, né, pelos pais. Porque eu tenho que entender quem é meu filho, o que eu quero para ele, né, sou eu, não é a partir do outro. Tá? Então, é um ponto muito importante que eu diria como inegociável. Apesar das crianças elas terem esse posicionamento relacionado à amizade, né? Com um amiguinho, às vezes a gente até percebe pelo meu filho que tem sempre um ou outro que está sempre falando o nome ali, e você nota que são um grupo, né? São grupos. Mas independente disso, as amizades elas vão mudar. Né? Pode ser que seja nesse ano tenha uma certa amizade ali, mas é coisa de criança, né? Lá na frente pode ser uma outra situação, né? Exatamente. As relações entre pares, né, que são as relações com os amigos, elas fazem parte da vida escolar, da vida da gente a vida toda, desde do pequeno até o grande, até nós que não estamos mais em escolaridade. Mas a gente tem que aprender e mostrar para os nossos filhos, direcionar os nossos filhos, que as amizades, apesar delas serem muito importantes, a gente não pode ter eles só como modelo e fazer tudo o que eles fazem. Eu tenho que pensar sempre, como eu estou nessa relação? O que eu quero de fato para mim? Porque se a gente ensina que tudo que um amiguinho faz, ele tem que fazer... quando chega lá na adolescência e o amigo vai fazer coisa errada, vai se envolver com coisa errada, ele vai se envolver também, porque a vida inteira a mãe ensinou desde pequenininho que ele tinha que mudar de escola, que ele tinha que ter o estojo, que ele tinha que ter a lancheira, Então eu falo que as famílias elas têm que ter um olhar realmente de educação. Lá em casa, no individual, que a criança vai trazer muito do coletivo da escola para casa. Vai trazer bastante. Vai trazer, fulano de tal tem isso, ciclano tem aquilo, aquele fez aquele outro. Aí que eu falo a importância da gente ter os nossos valores. O que eu quero em construção de valor. Nós não estamos falando de egoísmo nem de individualismo, viu? De jeito nenhum. Nós estamos falando de você criar uma certa como... Fazer a criança ter a sua própria identidade. Exatamente, identidade, exatamente. Isso, em termos da psicologia, a gente chamaria isso de construção da autonomia moral. É eu saber me posicionar em relação ao mundo. Eu não vou ser egoísta, até porque eu não vou desrespeitar. Não é essa questão, desrespeitar, mas eu entender o que eu quero para mim. Exato. E o que a minha família está me ensinando. Pontos de vista são muito importantes. Aliás, eles são fabulosos, porque às vezes o ponto de vista do meu colega é melhor que o meu, eu tenho que saber lidar com isso. E você tocou num assunto importantíssimo, né? Às vezes a criança, ela cresce com aquele sentimento de que tudo tem que ser igual do amiguinho da outra pessoa, né? E se de repente aquela pessoa que ela tem como referência, ela entra em uma situação
ilícita, o seu filho vai acabar praticamente indo para aquele caminho também, né? Porque ele sempre aprendeu que ele vai copiar o que os outros estão fazendo. Uhum. Agora, se eu tenho uma autonomia moral para eu refletir que valores eu quero para mim, o que eu quero ser, daí eu sei que tem pontos de vista diferentes, que as pessoas se comportam diferente, mas eu vou me comportar realmente como eu acho melhor. E Nancy, uma perguntinha aqui que eu acho que é fundamental. Vamos lá. Tem muitas famílias que acabam esquecendo o seu papel nesse relacionamento escola e família. Porque tem famílias que acham que a obrigação da educação do seu filho, da sua criança, é da escola. Mas eu acho que não funciona bem assim, né? Isso. Hoje nós temos, no campo da educação mesmo, uma discussão bem complexa em relação a isso, e até entre autores da própria educação, que alguns agem de uma forma, falam sobre isso, mas eu acho que é importante a gente entender. O meu olhar é que família e escola têm cooperação nessa parceria. A família tem responsabilidade, como eu já falei, responsabilidade social, individual, de humanizar, de mostrar, e a escola também. E uma complementa a outra. Apesar de serem processos de aprendizagem e de humanização, uma complementa a outra. Vamos entender, falar um exemplo. A criança está em casa porque o primeiro contato dele é com a família. A família é a instituição primária, ela cresce na família. Ela responde o pai, um exemplo bem simples, ela responde o pai. O pai e a mãe são figuras de autoridade, ou um responsável que cuida dela, são figuras de autoridade. Ninguém fala nada. Vai chegar na escola, isso eu estou falando desde pequeno até o grande, vai chegar na escola, o que ela vai fazer? Vai responder o professor. Porque ela não foi corrigida em relação a isso. Então, quem tem responsabilidade nisso? As duas. E quando ela fizer isso em casa, ela tem que ser corrigida, e mediada pelos pais. E quando isso acontecer na escola, quem tem que ter essa legitimidade no mediar essa questão do respeito é o professor. Perfeito. Não posso chamar o pai e pedir para ele resolver isso na escola. Como a mãe não vai chamar o professor para resolver isso em casa, mas as duas vão caminhar da mesma forma. Responder não pode, é falta de respeito. Nós podemos conversar, dialogar sobre como você quer falar sobre isso. E daí, apesar de serem instituições diferentes, as duas têm responsabilidades nisso. Certo? Então, é um exemplo bem simples, e daí por isso que eu falo que a escola tem que ter ações pedagógicas e de valores que precisam estar condizentes com aquilo que acontece na família, senão não vai dar certo. Com certeza. Aproveitando aqui a participação da nossa ouvinte, a Kelly, ela mandou aqui um bom dia, e ela comentou que ela sempre fala pro filho dela que ele não perde os amigos, e sim ganha novos amigos quando ocorre, acho que essa mudança de escola. Sim, tá certíssima. Repertório de amizade é muito importante. Nós vamos ter aí, como eu falei, a vida toda. É importante até quando há mudança de escola, eles continuarem com amizade com outras crianças. Quanto mais repertório de vida, de relacionamento eu dou para as crianças, para todos, jovens, adolescentes, melhor eu conduzo na vida, porque eu vou saber dividir pontos de vista, eu vou saber respeitar, eu vou saber cooperar. Claro que se isso for bem mediado e for bem olhado, que, como eu falei, conflitos vão ter muitos, mas se eles forem bem mediados e orientados, isso é excelente para a vida. Então, a ampliação de repertório é excelente. O cultivar a amizade faz parte do nosso dia a dia, é muito importante. Também recebemos aqui a participação do Evandro Pagotto Souza. Ele mencionou que o filho dele estuda na escola que a Nancy trabalha, que é a NAEAC, e ele falou que recomenda muito a escola pelos funcionários, pelo ensino, pela proprietária da escola, a senhora Eloá, e ele fala aqui que é a segunda casa do filho dele. Exatamente. A gente busca, agora falando até enquanto mãe,
eu tenho muito essa fala da minha filha: mãe, a escola é a segunda casa. E é a segunda casa nesse sentido, de eu me sentir bem, de eu me sentir acolhida, de eu me sentir escutada, de eu me sentir segura e com confiança nas pessoas que trabalham lá. Então, é isso. Eu acho que as famílias, elas precisam ter esse olhar, né, de que valores essa escola tem. E como eu me dirijo. E é importante vou até mais longe, né? Não só os estudantes, mas as famílias também se sentirem acolhidos pela escola. Porque não adianta nada só o estudante. Então, ter uma linguagem bastante assertiva e responsável com a família também coloca a família dentro do processo. Traz a família junto e a família se sente acolhida. Porque acontecem coisas na vida deles lá na escola que nem sempre é um comportamento legal, que tem as dificuldades, e a família precisa vir até a escola para escutar. Porque a gente tem que fazer essas orientações, compartilhar isso com as famílias. Então, quando a família confia na escola, se sente bem, ela vai validar muito mais e passa a ser não só profissionais. E passa a ser não só referência para o aluno, como também para a própria, né, família. Muitas acabam balizando ali, né? Exatamente. Eu falo que todos crescem. Se esse processo caminha junto, de parceria escola-família, com cooperação, com alinhamento de ideias, porque às vezes acontece da família não achar que o que a gente está falando, o que a escola está falando é válido, né? Porque a criança se comporta diferente, de fato, na escola e na família. Mas se alinhar, se tratado isso com respeito, todos ganham. Solidifica a formação da criança e a família aprende muita coisa. E a escola também. Nós, enquanto profissionais da escola, também aprendemos dia a dia com as famílias. É um campo a escola é muito importante, que todos aprendem. Nancy, nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que vale ressaltar mais uma perguntinha, porque fica aquela preocupação, né, do início do ano letivo. Será meu filho vai para uma escola boa? Será tudo? Mas isso não é só para o início do ano letivo, né? Tem que se estender durante todo o período do ano, para que possa ter esse entrosamento escola e família, né? Isso, Tony. Eu acho que a responsabilidade das famílias não é só na escolha, mas até para as crianças que já estão em vida acadêmica, é importante que a família, o ano todo, independente da idade que esse filho tenha, esteja presente na escola, acompanhando os processos que acontecem lá. Seja aprendizagem física, seja aprendizagem moral, seja aprendizagem emocional, pedagógica, porque os pais também têm preocupação com a língua portuguesa, com a matemática, então ela tem que estar lá. Eu acho que ir até a escola, conversar, participar das reuniões que acontecem na escola. Teve alguma coisa que eu fiquei em dúvida, vou até a escola, pergunto, ouço, entendo o que é, me coloco. E muitas das vezes eu falo que não é só criticar, a família também tem que se disponibilizar a ajudar. O que eu posso fazer como cidadão da minha comunidade escolar, que eu posso contribuir com as questões complexas que acontecem na escola? Então é importante, porque às vezes vai lá e tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquele outro, mas enquanto cidadão eu posso contribuir. Eu sou da rádio, eu posso ir lá falar sobre jornalismo para adolescente, eu sou médico, eu posso ir lá e eu posso falar sobre drogas, eu sou historiador, eu posso falar sobre o nosso país. Então, são tantas coisas que a gente tem, não só enquanto profissional, mas como pessoa, né? Porque por detrás do profissional, primeiro a gente é humano. E às vezes eu nem tenho uma profissão tão, né, que às vezes as pessoas falam, mas eu só faço isso. Não, mas enquanto pessoa, o que eu tenho de história de vida, o que eu tenho de experiência que eu posso ir contribuir. Então, esse processo é importante. Falando nessa contribuição, só para a gente finalizar. Sim. Nós temos o exemplo aqui de um aluno que foi da EAC, o Gabriel Piscinin, que veio fazer uma visita aqui à rádio, se apaixonou pelo meio e falou, terminando, vou fazer jornalismo. Hoje ele está formado em jornalismo. Ano passado,
eu e Gia Bordini tivemos a oportunidade de sermos convidados para falar um pouquinho sobre o dia do rádio, sobre o dia a dia do rádio, sobre o jornalismo em uma escola no bairro Castellani. Fiquei impressionado o olhar das crianças quando a gente estava explanando ali sobre a história nossa do nosso dia a dia. E também, antes de voltar de férias, Marquinhos, estava aqui na Avenida Pio 12, em um estabelecimento comercial, veio um rapaz, moço já, ele falou assim, você que é o Tony? Eu falei, sim. Nossa, eu ouço vocês todos os dias, gosto de você, do Marquinhos e do Gabriel e já me inscrevi, vou fazer faculdade de jornalismo. Então a gente percebe como a gente contribui também com o coletivo, né? Sobre o tema que você mencionou agora. Não, com certeza, a escola inspira, né? Eu falo que os pequenos, os adolescentes, eles precisam ter figuras de autoridade, não só na escola, mas na vida deles, que inspirem eles. Porque a gente vê os casos, eu vou fazer isso por causa de fulano de tal. Eu decidi fazer psicologia por causa de uma professora também, lá no Padre Fabiano, quando eu estudava. Então, assim, a gente precisa inspirar coisas boas, né? Eu acho que enquanto humano, além da nossa profissão, nós temos muitas coisas boas para inspirar. Então, quanto mais a gente inspira, a gente traz essas crianças para isso, mais a gente desenvolve crianças com índoles boas, né? Com valores bons, pensando coisas boas, pensando no outro. Acho que isso é importante, tá? Gabriel é uma graça. Gabriel, ele conseguiu trazer o jornalismo e o esporte, que ele gosta muito. A vida inteira estudou lá. Eu não sei se ele contou, mas ele ganhou troféu no 3º ano, né, do ensino médio, aluno destaque. E detalhe, né, com toda a dificuldade que ele tem, exatamente, ele jamais, né, desistiu. Exatamente. Então, assim, são famílias que estão sempre, né, um caso de família que estava sempre presente. Foi fácil? Não foi. Mas que estava sempre presente na escola. Então é importante que essas famílias que hoje em dia que estão nos escutando, peguem isso, vão até a escola, conversem, participem dessa vida escolar. É difícil, nosso dia a dia às vezes é muito corrido, cheio de coisa para fazer, mas o filho é muito importante. E a escola é uma instituição muito importante na formação deles, na formação pedagógica, na formação emocional, social, de valores. Então, vale a pena a gente ter um cuidado e um olhar. Aliás, é inegociável. Nancy, queremos agradecer a sua participação na manhã dessa quinta-feira, de abordar um tema tão importante para a nossa sociedade aqui de Capivari e também da nossa região. Isso, eu que agradeço pelo espaço, bom trabalho para vocês, bom dia a todos os ouvintes.